Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Touro. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao ano 2023, um apanhado geral para os 2 meses. E eu aconselho que vocês façam um apontamentozinho, tal como eu fiz para mim. Eu fiz da minha mandala também e apontei a nível espiritual, a nível de energia e geral para cada mês. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada, já sabem que abaixo no vídeo da caixinha de descrição, vocês encontram o e-mail e o Instagram do Spotlight Tarot e através desses 2 contactos vocês entram em contacto direto comigo. Também quero informar que a partir de agora, todos os vídeos, eu vou tirar um nome, um vencedor ou uma vencedora, que no próximo vídeo, no signo correspondente, por exemplo, se sair no signo do Touro, esse nome que for escolhido vai no final do vídeo ter uma mensagem geral direcionada para si. O que a espiritualidade vos quiser comunicar, ok? Por isso, participem, deixem o vosso nome, deixem o vosso comentário, o vosso like, que é muito importante para o canal, por favor. Porque é uma forma também de estas mensagens alcançarem outros seres de luz que também necessitam de um conselho de direcionamento divino nas suas vidas. Quero também agradecer todo o apoio que vocês me têm dado a nível do YouTube, a nível pessoal. Olha, de sério, eu estou de coração cheio e pleno de tudo. Realmente eu sou muito grata por tudo, Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou utilizar este deck para a mensagem da espiritualidade, a energia para o vosso mês e o tarot para um pequeno resumo geral do vosso mês. Como eu digo, apontem o que acham mais importante e depois vão comparando com os restantes meses que eu depois irei fazer daqui para a frente. Vão demorar um bocadinho, por isso é que eu estou a fazer as mensagens do dia, porque primeiramente quero fazer o ano completo e depois entrar no mês de janeiro, gente. O meu tempo é um bocadinho reduzido porque eu trabalho fora, eu não estou 24 horas em casa e então o meu tempo é um bocadinho reduzido. E eu peço imensa desculpa, mas tenho as minhas obrigações, que é mesmo assim. Vamos ver o que é que a espiritualidade quer dizer e vamos invocar os nossos queridos seres de luz. Não se esqueçam de participar para vocês terem a sorte de no próximo vídeo o vosso nome ser o escolhido e obter uma mensagem direcionada à vossa energia. Também é uma forma de eu poder ajudar de uma forma mais abrangente a todos vocês. Gratidão gera gratidão e eu, como eu digo, eu sou grata, por isso a minha gratidão expande-se. E vocês expandam se quiser. Isso já depende de vocês. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Gente, acreditem, quanto nós mais gratos somos à vida, independentemente das nossas dificuldades, e acreditem que eu também tenho muitas, as coisas fluem. É isto que eu tento colocar na vossa cabeça. As coisas fluem quando a gente realmente permite que a vida flua. O obstáculo está lá, a gente pode contorná-lo, sim, não pode. A gente tem sempre que encontrar um método, não é, como é que é dizer, não é fazer do problema um bicho de 7 cabeças. Eu já fiz muito isso, Vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar. Não sei porque, olha, tive que falar isto e aquilo que me veio ao coração é aquilo que eu digo, porque aquilo que eu sinto no meu coração, eu sinto que realmente é para chegar a alguém nos vídeos à qual eu comunico estas coisas, a sério. Que alguém necessita de despreocupar-se, de viver o dia, o presente, o
O amanhã a Deus pertence. Eu não estou a dizer que a gente tenha que ter uma vida louca e desmedida. Não, a preocupação existe. Sim, existe. O problema existe. Sim, existe. Mas há problemas em que a gente marra e não traz solução. E às vezes quando a gente descansa o espírito, a alma, a cabeça, as ideias surgem ou as azudas aparecem. Acreditem que isto é pura realidade aquilo que eu vos digo. Se não fosse realidade, eu nem sequer tocava no assunto. E eu sou a prova disso. Acreditem que eu sou a prova disso. A nível da espiritualidade, mês de janeiro. Vamos ver o que é que a espiritualidade tem para vocês no mês de janeiro. Olha, a ligação de lá de cima. Há conexão entre vocês e a espiritualidade. Esta carta fala logo conexão entre vocês e a espiritualidade. E diz assim, o teu Criador vê o teu coração de uma forma profunda e entende-te. É como se dissesse o teu Criador, a pessoa a que vocês acreditam, não é? O ser de luz que vocês acreditam, eu acredito em Deus, no universo, há um Supremo. Oh, gente, há um Supremo. Independente do nome dos nomes que a gente dê, há um Supremo. Não há 2, 3, 4. É um Supremo que às vezes varia apenas de religiões e de nome. E diz assim, o teu Criador vê profundamente o teu coração e entende. E não está, é como se dissesse, e não está à espera de nada. Por isso faz o mesmo. É como te dissesse, descansa o teu coração. Não exijas demais de ti, tal como Deus não exige de nós. Deus deixa-nos ser tal como nós somos. E Ele tem uma capacidade de nos entender enorme. E às vezes nós, se Deus não nos critica tanto, para que é que nós nos criticamos tanto? Enquadrem. Geral. Há aqui alguém que se está a exigir demais. Por isso é que eu ainda agora falei, vivam o dia de hoje e não o dia da manhã. Há aqui um grupo de pessoas que está a exigir demais de si, a pensar no futuro e não a usufruir o presente. Por isso esta carta, logo no início. Pode ter a ver com problemas financeiros. Oh, gente, ainda agora falei nisso dos problemas. É incrível, mas foi o que eu senti realmente, que eu tinha que falar aquilo. Há situações, gente, problemas financeiros. Acreditem que eu já vos disse que este último ano, desde que eu mudei desta casa, agora sinto que vai ser diferente, sinceramente, sinto que vai ser diferente, tem que ser diferente, porque eu tenho foco nisso. É como eu digo, contornar o problema. Há situações na nossa vida que nós temos que as viver. Ponto. Nem que seja pelo um aprendizado. Nós temos que as viver. A diferença é a forma como nós aprendemos, ou da forma que a gente vê o aprendizado, ou da forma que a gente vê o obstáculo. Se a gente tem um obstáculo grande, que no momento não podemos ultrapassá-lo, nós temos a dificuldade financeira, ok? Dificuldade financeira, neste momento eu não consigo suprir esta dificuldade financeira. Não marrem, não foquem neste problema de forma a ficarem doentes, porque depois não conseguem trabalhar, ficam deprimidos. A tal depressão, em vez de ir buscar soluções para solucionar este problema vai se tornar maior. Porquê? Porque a nossa ansiedade, o nosso stress, muitas das vezes coloca-nos em depressão e em doença física mental. Se eu tenho este problema e eu digo assim, ok, neste momento eu não consigo, afasto-me um pouco do problema e digo assim, ok, deste problema o que é que eu posso resolver? E como eu posso resolver? Entendem o que eu quero dizer? Não é dizer assim, eu tenho este problema e agora não consigo fazer nada. Não! É afastarem-se um pouco do problema e dizer assim, ok, eu tenho este problema. O problema tem que ter um nome, ok? E eu estou-vos a ensinar como eu faço comigo mesma. O problema tem um nome. A gente tem que ver se consegue ou diminuir o problema
ou buscar soluções de forma a tentar diminuir o problema, quando a gente não consegue resolver o problema de uma vez. Como é que, em caso de finanças, que é o que vos saiu? Gente, fazer outros tipos de trabalho, fazer trabalho parcial, como é que é dizer, ter às vezes os trabalhos, como eu faço. Eu tenho o meu trabalho fora de casa e faço as consultas privadas, não são muitas porque eu não tenho muito tempo, entendem? Mas eu tento uma coisa com a outra, equilibrar a minha vida financeira, porque eu também a minha vida financeira não é um mar de rosas, certo? Também tenho as minhas, por isso é que ainda agora falei, tenho os meus encargos. Vocês até podem, dentro de casa, começar a vender umas coisitas ou a fazer bolos. Há tantas coisas que a gente pode utilizar para recuperar ou para um ganho extra financeiro. E a gente se foca naquele problema, a gente não vê soluções ao problema. A gente começa a ficar doente mentalmente, a gente começa a entrar em depressão, a entrar em angústia, e isso não traz soluções, pelo contrário, acrescenta mais um problema, que é o problema da saúde. Ok? E eu espero que vos tenha conseguido explicar da forma que eu atuo. Não é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. No geral, nós temos favor geral. Porque pode realmente haver aqui algum tipo de contratempo financeiro. Mas nunca estamos sós, nunca estamos sós. Olha, 3 de ouros, isto tem a ver realmente com finanças. Há o trabalho afinco, colocar trabalho afinco para resolver este problema ou esta situação. Porque para uns será dinheiro, outros será questões de trabalho, porque tem a ver muito com a matéria, e o 3 de ouros é matéria, é dinheiro. O que me mostra o tal trabalho afinco, trabalho dedicado, foco. E se me disserem assim, Susana, mas eu já trabalho tanto e eu não encontro soluções. Então, pronto, se vocês já trabalham tanto e não têm soluções, têm que começar a fazer a mudança em vocês, a reduzir os gastos, a terem mais cuidado com os gastos que vocês fazem. Coisas escusadas. Às vezes, eu sei que às vezes a gente, o nosso emocional, está aqui, olha, 9 de espadas, a tal depressão, a tal angústia, a tal ansiedade. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque era o que eu ia dizer. Eu sei que às vezes a gente, quando está mal emocionalmente, a gente tem muita tendência a comprar coisas de forma a nos trazer aquela sensação de felicidade. E às vezes são coisas que são supérfluas, que não é necessário. E quando a gente realmente está numa fase menos boa, digamos assim, a gente deve contar todos os cêntimos, gente. E eu já fiz isso, já contei todos os cêntimos na minha vida, ok? Não é vergonha nenhuma, não. E já tive 2 e 3 trabalhos no início que vim para aqui para a Alemanha, que eu era sozinha com 2 meninas. E eu tinha 3 trabalhos, só descansava ao domingo. E quando não havia uma biscatada, às vezes ao domingo para fazer. E contava os cêntimos. Olha, isto tem a ver realmente com dinheiro, ok? O vosso mês de janeiro pode surgir aqui alguma situação a nível de problema, a nível ou de estabilidade, trabalho ou finanças. Sim, confirma, ok? Mas como eu digo, não se foquem tanto no problema, afastem-se do problema e foquem-se nas soluções. Não é no problema, é nas soluções. Fevereiro. Este vídeo vai ficar um bocadinho longo, cerca de 1 hora. Se vocês não conseguirem ver o vídeo todo de uma vez, parem e depois voltem a vê-lo um tempo mais à frente ou no dia a seguir. Há aquelas pessoas que querem ver do início ao fim. Olha, sentem-se porque demora quase 1 hora. A nível de fevereiro, vocês têm aqui a recuperação da vossa força. Os óleos esotéricos têm a ver com a recuperação da força. A energia, eu digo que vocês recuperam. Gente, eu ainda agora falei isto, vocês só têm que encontrar soluções. Vocês recuperam esta situação. A porta da cura pessoal e a porta para a felicidade pessoal. Ok? Vocês recuperam em fevereiro. Por isso não façam deste problema uma tempestade num copo de água.
Imperador, liderança, controle sobre a situação, as de copas, lindo, 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 rei de copas. Gente, no fevereiro vocês recuperam desta situação. Há uma nova experiência emocional, um novo preenchimento até emocional, a recuperação da vossa liderança e das vossas realmente emoções. É o estar bem. Recuperam. É o que eu vos tenho que dizer. A porta da saúde pessoal e da felicidade pessoal, vocês recuperam a situação de janeiro. Logo no mês a seguir. Mostrem, por favor, o mês de março. A renovação de energia, limpeza energética. Na limpeza energética às vezes é bom fazer em março, fazer se calhar na vossa casa, aí em vocês, limpeza energética. Esta limpeza energética pode ser com os incensos, mas também esta energética pode ser às vezes com alterar coisas da nossa casa. Imaginem que vocês pegam num armário e põem em outra posição ou noutra divisão. O fato de renovar, de trocar as posições das coisas, faz com que a energia se torne nova. É incrível, mas é verdade. Renova a energia. Mostrem-me, por favor, a energia para março. Qual é a energia de março? A hostilidade. A hostilidade pode haver aqui um pouco por isso a tal renovação das vossas energias, um pouco de agressividade, seja de vocês, seja vinda de outras pessoas. Porque a carta da hostilidade tem a ver realmente com sentimentos mais calorosos, digamos assim, mais furiosos, mais calorosos, que pode vir tanto da vossa parte como da parte de outras pessoas. Por isso é que vocês têm que deixar a energia velha soltar, seja na vossa casa, seja em vocês, seja nas pessoas ao vosso redor, para que esta energia mais densa, esta energia de hostilidade, não tenha tanto efeito em vocês e nos vossos contactos. Mostra-me, por favor, geral, o porquê desta hostilidade. Temperança, pede paciência, gente. Estão a ver? Temperança pede paciência e compreensão. Entendimento. Para concluir situações. E aí terão a vitória. Vocês poderão estar mais nervosos, ou a situação em si pode vos deixar mais nervosos ou nervosas. Pede-vos realmente para ter calma a fim de resolver ou concluir a situação e essa calma, essa compaixão, compreensão e calma, tranquilidade faz com que vocês, ou irá fazer com que vocês saiam vitoriosos desta energia mais hostil ou desta energia mais densa. Abril. Mostrem, por favor, o mês de abril. Um passo atrás para dar dois em frente, é o que diz esta carta. Às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois em frente. Porquê? Mostrem, por favor, a energia. Mostrem, por favor, a energia. O homem segurando a moeda. Aqui pode-me falar a nível de vocês darem um passo atrás, a nível, outra vez, da vossa estabilidade e das vossas finanças. Esta carta do homem segurando a moeda, ele volta a trazer a energia das finanças ou de estabilidade, mas também de apoio. Ou vocês a dar apoio a alguém, ou alguém a dar-vos apoio a vocês, mas eu nem sinto tanto a dar apoio a vocês. E eu sinto mais vocês possivelmente a ter que dar apoio a alguém, seja a nível de finanças, seja a nível de estabilidade, o apoio, a compreensão. Aqui pede um pouco de atenção, como eu digo, o tal passo atrás para dar dois em frente. O passo atrás é quando a gente precisa de ter mais informação antes de agir, antes de atuar. Vamos ver o que é que vos diz com o tarot. Mostrem-me, por favor, geral.
Eu peço desculpa, a minha garganta ainda não está boa. Eu estou doente há 4 dias, gente. Hoje já estou um bocadinho melhor. Olha, bem, o dependurado, o que me mostra realmente pausa para avaliar, para ter uma perspectiva diferente ou uma visão diferente. Defesa, gente. Aqui vocês realmente têm que colocar um pouco de defesa. Um pouco de defesa, um pouco de atenção, porque, olha o diabo, ou vocês podem estar muito mais, lembrem-se que aqui vocês recuperam a vossa estabilidade e a vossa finança, vocês ou podem estar mais outra vez a entrar numa fase de gasto, ou realmente pode haver aqui uma situação que vocês tenham que movimentar algum tipo de dinheiro ou ajudar alguém, e é como se dissesse um passo atrás. Cuidado. Cuidado com a tentação, cuidado com o desejo, cuidado. É quase como se fosse algo tóxico. E às vezes esta toxicidade, às vezes é como se me dissesse, se não é vocês a gastar com alguém, a nível de ajuda ou a nível de comprar algo para alguém, é vocês a comprar outra vez novamente para vocês e vocês devem ter outra vez atenção. É quase como dissesse, cuidado para não repetir o erro de janeiro. Porque aqui há uma recuperação nos primeiros 3 meses. Mostrem-me, por favor, maio. Maio vocês têm a carta de soltar. Aqui a nível da espiritualidade há algo que vocês, ou espiritualmente, ou energeticamente, ou emocionalmente, vocês têm que soltar. Soltar, mas de uma forma tranquila, de uma forma mesmo de desapego. Tudo, pessoas ou situações que não pertencem, ou que vocês sentem que não pertencem mais a vocês. Sentimentos, pessoas, vínculos, energias, preocupações, seja o que for. Maio é o mês de vocês libertarem tudo aquilo que não sentem que é vosso. Tudo aquilo que vocês sentem que não vos pertence. E aí vocês abrem a cornucópia, é o sonho. É o sonho que a gente às vezes acha que é inalcançável. Lindo. Mostrem, por favor, com o geral. Vocês fecham um ciclo. Fecham preocupações ou situações que, de alguma forma, traz um desgaste enorme para vocês. 10 de bastos é quando nós temos situações, pessoas ou emoções, pensamentos que nos traz demasiada pressão, demasiada carga emocional ou demasiada carga física e mental, e vocês fecham com o tal soltar aquilo que não pertence a vocês. 5 de bastos, conflitos, sejam com vocês mesmos, sejam conflitos externos, e a Rainha de Copas, vocês tornam a cuidar do vosso coração. O amor infinito, o amor incondicional começa por vocês próprios e depois transforma-se aos outros, ou propaga-se aos outros. Junho. Olha, viva o teu sonho. Em junho é tempo de vocês colocarem os vossos sonhos em cima da mesa. E buscar lá os vossos planos, os vossos projetos, os vossos sonhos, sejam sonhos antigos, sejam sonhos recentes. É tempo de avaliar os vossos sonhos e trazer, ou tentar trazer, materializá-los, tirá-los do papel, aqueles que vocês sentem que já conseguem tirá-los, ok? Fazer sonhos verdadeiros, tornar realidade sonhos. A mulher segurando do coração, tornar realidade sonhos. Ok? Sejam sonhos a nível de, para pessoas que estão sozinhas, encontrar o parceiro, encontrar um amor verdadeiro,
Mas aqui a mulher segurando o coração, e eu já tinha dito que aqui teve com o amor próprio. É como se vocês realmente tenham que tirar da gaveta os vossos sonhos, sejam homens ou mulheres, os vossos sonhos, de forma a seguir o vosso coração, a seguir a vossa motivação e, acima de tudo, tentar realizar o máximo dos sonhos que vocês conseguirem realizar. E namorados, aqui pode-me falar realmente em uma nova fase a nível romântica. Mesmo que vocês tenham um parceiro, mesmo que vocês sejam casados, é como se houvesse realmente aqui uma nova energia a nível emocional. Há muito esperada. Aquela cura ou aquela... Lindo, 6 de ouros. Aquela cura ou aquela reconciliação ou a solução, às vezes, de certas questões e problemas que existem nos relacionamentos, ou para pessoas que estão sozinhas. É como se a espera, o tempo que vocês estiveram à espera de realizar este sonho ou de viverem o vosso sonho emocional, ele realiza-se ou começa a dar os primeiros passos em junho. Lindo. Pode haver aqui algum tipo de oferta, presente inesperado, comunicação inesperada em junho. Mostrem-me, por favor, julho. Julho vocês têm a carta fazer devagar. É quase como pedisse para vocês abrandarem o passo, reduzirem a velocidade, abrandarem o passo, ter atenção da forma como vocês gastam o vosso tempo ou estão a gastar o vosso tempo, ok? Porque aqui em julho vocês podem não estar a gastar ou usar o vosso tempo da melhor forma. A mulher segura a moeda. Lembre-se que tempo é dinheiro. E a vossa mensagem está muito direcionada à estabilidade e finanças. Por isso, atenção à forma como vocês gastam o vosso tempo. Ok? Tenham atenção ao vosso tempo. Que às vezes o reduzir ou o fazer devagar tem a ver com a forma com que a gente quer as coisas ou está a fazer as coisas, e isto pode ter a ver realmente novamente aqui com a questão de estabilidade e finanças. E como eu digo, se a gente for avaliar dinheiro e finanças, tempo é dinheiro. Porque é com o nosso tempo e o saber usar o nosso tempo que faz com que a gente tenha mais tempo ou não para a estabilidade financeira. Mostra-me, por favor, o geral. 8 espadas. 7 de bastos. E o cavaleiro de ouros. A nível da energia geral, aqui pode realmente ser necessário vocês colocarem limites. Sejam vocês, sejam em pessoas ou situações ao vosso redor, mas vocês têm que realmente colocar limites para usar o vosso tempo e a vossa estabilidade e o vosso dinheiro numa forma mais produtiva. O cavaleiro de ouros é uma forma produtiva, mas é uma forma produtiva que leva o seu tempo até produzir ou até se ver um fruto materializado. E aqui é como se realmente existisse a oportunidade. Por isso é que o tempo que ainda agora falei, existe a oportunidade ou bem a oportunidade, mas vocês vão ter que realmente colocar limites da forma como vocês usam ou gastam o vosso tempo para saberem aproveitar a oportunidade da melhor forma. Agosto. O amor. A carta do amor. Este amor, como é uma leitura geral,
aqui é como eu digo, o amor é em tudo aquilo que a gente realmente sente amor de verdade. E este primeiro amor tem que ser por nós próprios. Eu sou apologista da gente se colocar em primeiro lugar. Porque a gente, se não se coloca em primeiro lugar, gente, quem é que nos vai colocar? Hã? Nós não podemos estar à espera que os outros nos coloquem em primeiro lugar. Nós somos responsabilidade nossa e não do outro. Por isso, para mim, a carta do amor em agosto é... Aqui diz, o amor está à tua espera, sim, mas também diz, olha dentro de ti e reconhece na tua vida o amor. Olha, lindo. Aqui pode haver realmente muito flerte, muitas emoções, muito... Vocês podem estar muito coração expandido. Chakra de coração aberto em agosto. Cavaleiro de espadas. Paz de bastos. Desculpa. Olha o sol novamente. Aqui a nível de agosto pode realmente surgir comunicações, oportunidades, notícias que vos vão deixar realmente contentes. O sol e o sol contentes, animados, felizes, divertidos, entusiasmados, positivos, e isso fará com que vocês às vezes até tragam muito mais movimento à vossa vida. É como se vocês tivessem muito mais movimento. Ou vocês estão apaixonados, o sol e a carta do amor, a comunicação, ou a notícia, a novidade, e o cavaleiro de espadas, para mim é como se vocês estivessem apaixonados por vocês, apaixonados pela vida, ou mesmo uma paixão a nível com outra pessoa. Mas é como, sabem, quando a gente está apaixonado, a gente fica eufórico, a gente fica... a gente ganha uma certa velocidade nas coisas, certo? E aqui em agosto é como se vocês tivessem uma energia extra, digamos assim, uma carga de energia extra. Setembro. Setembro vocês têm a porta do segredo. A nível de espiritualidade, a porta do segredo tem a ver com vocês, não tem a ver com os outros, tem a ver com vocês. Esta carta diz que vocês têm dentro de vocês algo guardado ou enterrado, a qual vocês não queres, é como dizer, porque é que não falas acerca disso? Ou porque é que não gostas de falar acerca disso? Esta porta que tu fechaste porque te queres sentir seguro ou porque tens medo da crítica? Por isso é que aqui a nível de setembro pode haver algo que vocês tenham que questionar a vocês mesmos, o porquê de não quererem falar, o porquê de não quererem abrir esta emoção ou este pensamento, esta situação, se é porque vocês não se sentem seguros ou porque têm medo da acusação. Energia, por favor. A porta do espírito. Vocês aqui em setembro há algo que vocês realmente... É como se fizessem uma introspeção, uma avaliação muito interna dentro de vocês. Há algo que vocês poderão sentir a necessidade realmente de se abrir ou de expandir ou de entender dentro de vocês. As de bastos, a motivação, a justiça e o 9 de ouros. Garantidamente há algo aqui realmente a nível de setembro, porque é como se desse realmente a motivação, a ação, o novo, o impulso. Foi a frase que me saiu, impulso. Impulso a trazer talvez até mais justiça, mais retidão a vocês, à vossa vida, a situações da vossa vida, e acima de tudo é como se vocês tenham que acreditar na vossa autonomia, na vossa independência, na vossa valorização e não pensar tanto no que é que o outro vai pensar ou vai fazer ou vai... Não, é como se vocês têm que perguntarem a vocês porque é que vocês não falam, não abrem, não comentam, por segurança, por medo,
para que vocês realmente tenham aqui. Aqui a nível de trabalho pode-me falar novos contratos de trabalho. E às vezes até trabalhos independentes, porque o 9 de ouros é independência. Pode-me falar aqui em contratos mais de forma até independente, ok? Outubro. Os sinais. Em outubro pode haver algum tipo de sinal mais forte ou intenso a nível da espiritualidade, porque esta carta fala mesmo às vezes contactos com espírito ou sinais de espíritos ou sinais de anjos da guarda, e pede para que vocês não tenham medo. As portas adjacentes. Pode realmente haver aqui algum tipo de direcionamento ou contacto mais notado ou mais presente. Por isso é que vos peço para vocês não terem medo. É como se houvesse aqui um certo direcionamento. As portas adjacentes é como se houvesse situações, portas, oportunidades. Cavaleiro de bastos, ou vocês terão que se mover, fazer a melhor escolha, escolha caminho, escolha caminho. Vocês terão que, é como se em outubro houvesse aqui algum tipo de contacto espiritual, como eu digo, mais até presente ou notado, que vos vai ajudar a tomar algum tipo de rumo, direcionamento na vossa vida, a qual vocês terão que seguir intuitivamente, mas leva-vos à estabilidade, à prosperidade, ou a este rei de ouros, que pode representar também uma pessoa. É como se vos direcionasse a algo melhor, a algo estável, a algo produtivo, ou ajuda. Novembro. Luz no teu caminho. Esta carta diz mesmo que tu tropeces, ou sintas que tropeças durante o teu mês de novembro, há uma nova luz no teu caminho, que te vai levar, e eu já te disse que aqui é algo que vos leva a algo, ou alguém vos direciona para uma situação de estabilidade, ou vos leva até alguém que vos traz algum tipo de estabilidade, ou proporciona-vos estabilidade. Porque esta carta diz mesmo que tu no teu caminho sintas que tropeças, tu estás num novo caminho de luz, ou num novo caminho para andar, que te vai levar à felicidade e ao amor. É a recompensa. É como dissesse, mesmo que não tenhas muito seguro ou tal tropeçar, continua a andar. Porque a tua confiança, a tua fé vai valer a pena e traz a sorte e o amor à tua vida. Olha, o curador dos anos. Estou-vos a dizer que a partir daqui de outubro, digamos então, aqui é agosto que é o tal sol, que há mais movimento até na vossa vida. Mas é como depois em setembro vocês fizessem uma avaliação muito interna. Em outubro há aqui um contacto espiritual mais intenso na vossa vida, como direcionamento, que vos pode, como eu digo, levar a um caminho de estabilidade ou prosperidade, ou levar até alguém que traga esta estabilidade, esta prosperidade à vossa vida. E em novembro é como se dissesse, continuem a andar, mesmo que às vezes vocês não tenham muita certeza. Tenham fé. Olha a estrela. Rei de espadas. E o 7 de copas. Porque vocês vão ter que fazer realmente uma planificação sobre a escolha que vocês vão fazer. Ok? E eu estou-vos a dizer que a partir do mês de agosto há um maior movimento na vossa vida. E depois a partir daí é como se houvesse uma evolução a nível ou de maior estabilidade, propostas, oportunidades na vossa vida,
para maior estabilidade, ou é como se a espiritualidade vos trouxesse ou vos direcionasse até alguém que de alguma forma vos ajuda a trazer estabilidade. Seja a nível de trabalho, seja a nível de parcerias de trabalho, seja a nível até parcerias românticas, mas é realmente estabilidade. Mostrem, por favor, dezembro. Dezembro, por favor, signo de Touro. A alimentação da alma. Dezembro vai ser depois quase que o fechar de um ano a voltar a recuperar corpo, espírito e alma, ok? Porque a carta da alimentação, a alimentação da alma, esta carta, ela fala realmente de nós cuidarmos. É quase como se houvesse uma necessidade de voltar a recuperar, de voltar a estar atento à nossa alimentação física, alimentação física e espiritual, para se manterem saudáveis e com pensamentos positivos. Mostrem, por favor, a energia para dezembro. O chakra, o segundo chakra, que é o chakra da produtividade e fertilidade. É como se vocês tenham que carregar energia para o novo ano de 2024. 3 baixos. 9 copas. Porque eu acredito que é como se me mostrasse assim, 2023 começa um bocadinho difícil, a meio do ano dá aqui uma boa melhorada e depois é como se vocês cheguem ao final do ano de 2023 com projetos já para 2024. Projetos a nível de sonhos, a nível de projetos, a nível de objetivos, à qual vocês têm realmente a percepção da mudança, da deslocação. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação. Neste caso, apontem num papelzinho, como ainda agora falei. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário para que o vosso nome seja um dos sorteados para o próximo vídeo de signo de Touro. Vocês podem participar em todos os vídeos, gente. O geral é geral, por isso vocês podem participar em todos os vídeos. Meus queridos, minhas queridas, meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.